Animada, hein? Não é só do sertão, né? Eu sou uma pessoa eclética. Claro, ó, tá ligado? Eu gosto de tudo. Vamos lá, gente. Vamos chegando. Cadê o pessoal? Rafael, esse aí que você mostrou. Que foi, Nathalie? O que é? Que delícia. Boa noite, meu povo e minha cova. Cadê o povo, gente? O povo tá atrasado? E o povo tem que chegar, porque hoje nós vamos trabalhar uma coisa que eu não ia trabalhar com vocês, eu vou ser obrigada a trabalhar com vocês. Vamos lá, gente? Iniciando a nossa aula. Vou pegar aqui e compartilhar com vocês a nossa apostila, para vocês acompanhar tudo que a gente estava trabalhando aqui. Boa noite. Boa noite. Vamos lá? A nossa apostila, que é essa apostila aqui. Boa noite, pessoal que está entrando. Pessoal, vocês conseguem ouvir o WhatsApp quando eu estou falando com vocês aqui? Ou não? Tá aí? Sim. Sim? Então, vou desligar eles aqui, porque acaba atrapalhando. Olha aqui o tanto de aluno que fez só. Nós temos mais do que 400 alunos, só 332 fizeram o formulário que eu pedi. Brincanagem, meus alunos. Pessoal, então vamos lá. Nós iniciamos a nossa aula falando sobre conduta. Falamos sobre os elementos da conduta, trazendo como os elementos da conduta a exteriorização do pensamento, a consciência, a voluntariedade. Depois disso, nós falamos sobre as formas que ocorrem a conduta, seja ela por ação ou omissão. Lembra-se que nós falamos sobre isso? Depois, nós passamos para as teorias causais e finalistas da ação. Lembram-se? Discutimos todas as teorias causais, teoria finalista da ação. Fomos para a omissão, tratamos das duas teorias da omissão, trazendo uma que é de cunho causal, então ela vem fundamentada na teoria causal da conduta, e outra que vem fundamentada na teoria finalista, que é a teoria normativa, que é a teoria adotada dentro do nosso ordenamento, separando sempre, gente, aquilo que a gente fala de delito omissivo próprio como delito omissivo impróprio. Estão lembrando? Seguindo aí, conseguindo acompanhar? Falem, gente, não escreve aqui não. Sim, não, sim. Não escreve que eu não consigo pegar aqui agora que eu estou pegando. E daí, nós finalizamos a aula falando de resultado e falando de nexo de causalidade. Lembra-se que nós falamos de nexo de causalidade, falamos da teoria da conditio sine qua non e falamos da teoria da causalidade adequada, e eu ainda falei assim para vocês. Bom, a teoria da conditio sine qua non é a teoria que é adotada, no entanto, a gente, para adotar a teoria da conditio sine qua non,
nós temos que fazer uma análise, e essa análise está voltada a uma possibilidade de fazer como que a gente fala assim, uma seleção das causas que estão envolvidas para que não se traga um retorno na cadeia de causalidade infinito. Então, isso a gente tratou, e ainda eu falei assim, eu não vou tratar com vocês de teoria da imputação objetiva. Por quê? Porque a teoria da imputação objetiva geralmente é adotada em crimes, né, até então, né, em crimes contra o meio ambiente, e uma corrente bem minoritária é adepta a essa teoria, então eu não vou adotar essa teoria. Isso foi o que eu falei para vocês, né? Inclusive, um dos exemplos que eu dei para vocês, na quinta-feira eu lembro muito bem que foi relacionado àquele senhor de Araucária, aqui no Paraná, que se negou a entrar no mercado com a máscara, lembram-se? Ele se negou de entrar no mercado com a máscara e acabou numa luta corporal com o próprio segurança do mercado, acabou vindo a dar um tiro e na sexta-feira eu falei para vocês, gente, mas ele não pode, né? Porque na verdade ele não deu causa ao tiro, tal. E na sexta-feira eu acordo com a notícia de que ele foi denunciado pelo promotor sobre delito de homicídio doloso. Lembram-se disso? Cri, 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 cri. Sim, não? Sim. Então, lembram-se disso? Aí, a professora, né? Eu e a professora Andressa, que vive discutindo, né, no privado direito penal, fomos atrás e conseguimos a denúncia para a gente fazer análise. Quando nós fomos fazer a análise da denúncia do promotor, nós chegamos à conclusão de que ele adotou a teoria da imputação objetiva. Ainda eu falei para a Andressa, falei assim, meu Deus, eu falei que eu não ia explicar a imputação objetiva, eu vou ter que voltar a explicar a imputação objetiva para o aluno não ficar boiando da forma que vai ficar boiando, né? Então, eu peço que vocês coloquem um tópico aí no caderno de vocês, teoria da imputação objetiva. Teoria da imputação objetiva. Professora, como se escreve? Teoria da imputação objetiva. E eu vou fazer o seguinte, essa aula hoje é uma aula diferente. Nós vamos estudar a teoria e depois a gente estudar a teoria, eu vou passar para vocês a análise da denúncia, nós vamos ler a denúncia e vamos ver exatamente onde ele adotou a teoria da imputação objetiva, ok? Ao contrário do que muita pessoa pensa, a teoria da imputação objetiva, ela não veio para ser contrária à teoria da equivalência dos antecedentes ou a teoria da conditio sine qua non. Ela, na verdade, ela veio para complementar a teoria da conditio sine qua non. Por que complementar? Porque aqui ao contrário da teoria da conditio sine qua non, onde ela não faz análise de dolo-culpa e a gente tem que adequar fazendo essa análise, aqui na imputação objetiva, ela faz a análise, né? Na verdade, ela tenta trazer a análise do dolo e da culpa antes, ok? Então, tem essa possibilidade. Quem trouxe a teoria da imputação objetiva para dentro do nosso ordenamento mundial, né? São nomes de juristas mundiais. O primeiro é o Roxin, né? Que também é muito famoso, um penalista muito famoso. E o segundo é o Jacobs, tá? Que é o chamado Jacobs, que se escreve. E para eles, um nexo causal não pode ser concebido meramente por uma relação de causa e efeito. Então, por isso que eles acabaram trazendo para a teoria da imputação objetiva uma análise com um caráter normativo valorativo.
tá? Então, ele traz para essa teoria uma análise com um caráter normativo valorativo, né? Fazendo uma análise valorativa da conduta do sujeito para verificar se essa conduta é realmente passível de se imputar o resultado a determinadas pessoas que eventualmente acabaram dando causa a um resultado normativo, como a gente estudou. Então, lembrando-se, quando a gente fala da teoria da imputação objetiva, tá? A gente tem que lembrar que quando se fala de direito penal, toda imputação, a regra é que toda imputação ela é realizada de forma subjetiva, porque você faz essa análise dentro da conduta de dolo e de culpa, ok? E eu não consigo visualizar na conduta desse senhor um dolo relacionado à possibilidade de um homicídio doloso, né? Ou uma possibilidade de culpa. Mas, enfim, isso a gente vai fazer depois, tá? Então, o que fala a teoria da imputação objetiva? A teoria da imputação objetiva, ela, para ser adotada, ela traz 3 requisitos básicos. Então, eu quero que vocês coloquem aí, aonde vocês colocaram teoria da imputação objetiva, eu quero que vocês coloquem assim, 3 requisitos para a aplicação da teoria da imputação objetiva. Requisitos para a imputação da teoria da imputação objetiva. Escreve no chat, que aí o pessoal, às vezes, que estiver entrando, já sabe o que é para escrever. Vamos lá, gente. O pessoal que está entrando, eu estou falando da teoria da imputação objetiva, dando continuidade à aula passada, que são as teorias do nexo de causalidade, tá? Então, coloque aí, teoria da imputação objetiva no caderninho de vocês. Não tem no material, por isso que eu estou pedindo para vocês anotarem, tá? Coloque aí, teoria da imputação objetiva. O Andrei não pegou o caderno, vocês viram? Vocês perceberam a mesma coisa que eu? E agora vocês colocam aí requisitos para aplicação... Ô, professora, eu Oi, esqueci Andrei. lá na loja, eu levei o material para fazer o trabalho de um professor lá, eu esqueci lá, estou sem nada aqui. Não, Só prestar atenção. depois você presta atenção e depois você assiste. Pode deixar. Da teoria da imputação objetiva. Coloque aí, requisitos para usar o Word, Letícia. Todo mundo está sem caderno? Oh, meu Deus do céu. Então, calma aí. Não, eu tô com o caderno, mas é que o Word é melhor pra gente acompanhar junto com você pelo compartilhamento de tela. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui teoria da imputação objetiva. E colocar os requisitos aqui, tá? Requisitos de aplicação da teoria da imputação objetiva. Ótimo. Richard está entrando aí. Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai mexendo também. E a gente vai seguindo por aqui, tá? Vamos lá. O que eu quero que vocês coloquem no caderninho de vocês? Isso daí. Teoria da imputação objetiva. Ok? Primeiro requisito da teoria da imputação objetiva é ter o agente criado o risco ou proibido. Esse é o primeiro requisito. O que é fazer o agente criar o risco proibido? Todo comportamento humano, ele é direcionado a determinada situação e a determinados comportamentos. Então, a sociedade espera desse sujeito determinados comportamentos e espera que esse sujeito não pratique algo que seja proibido, né? O que é o agente ter criado o risco proibido? Exemplo básico. Vamos lá. Se eu entrasse na loja, no supermercado,
ele me falasse que eu precisava usar a máscara, eu saísse discutindo e voltasse querendo entrar no supermercado e tentasse entrar e ele falasse para mim, não pode entrar, eu voltasse para o carro, pegasse a máscara e voltava. Eu estou criando algum risco proibido? Não, porque eu estou agindo de acordo com aquele comportamento que é socialmente adequado, ok? É socialmente imposto. Eu não trago um risco proibido. Um exemplo básico que os livros trazem é assim, eu, Letícia, logo hoje o João voltou aqui, está trabalhando aqui na minha frente, vou dar ele de exemplo de novo. Eu chamo meu marido para jantar, só que eu chamo ele para ir jantar num restaurante que eu sei que tem comidas exóticas e que ele possa se engasgar. Mesmo que tenha passado na minha cabeça, mas e se ele morrer lá e eu querer que ele morresse, o fato de eu chamar ele, estar chamando ele para ir até o restaurante comigo, eu não estou criando um risco proibido, porque a conduta de ir jantar não traz nenhuma possibilidade de trazer um risco para a situação e esse risco ser proibido, ok? Então, eu tenho essa situação que vocês precisam entender. Então, para o agente sofrer uma imputação, que é uma imputação objetiva, ele precisa ter agido de acordo a realizar um comportamento que trouxesse a existência desse risco proibido, tá? Ele precisa necessariamente trazer esse comportamento desse risco proibido. Caso contrário, ele não tem como estar aqui dentro desse risco proibido, tá bom? Deixa eu voltar aqui, gente, porque eu não consigo achar vocês aqui. Interromper, ele não me mostra. Boa noite, Rodolfo. Ele não me mostra o chat. Então, se vocês precisarem falar comigo agora, que eu estou compartilhando, como ele não mostra o chat, eu peço para vocês falarem, tá? Abram o microfone e falem, tá bom? O segundo requisito, conseguiram entender esse fato do agente tem que ter criado um risco proibido? Sim? Não no chat, gente. Abre o microfone e falem. Alô? Sim. Aí, Duda, essa me representa. É só boa noite, só, professora. Se tiver alguma pergunta e o pessoal tiver sem microfone, um de nós que está com o microfone repassa. Você fala, então? Então tá bom. Fala. Outra coisa, gente. Outro requisito para a teoria da imputação objetiva. Deve estar o resultado na mesma linha de desdobramento causal da conduta. Ou seja, eu não consigo imputar o resultado a uma pessoa que não tem uma conduta ligada a ele. A conduta do sujeito deve estar na mesma linha de desdobramento causal da conduta. Então, sempre que eu falo do resultado, no caso lá do resultado morte da moça que trabalha, o problema de eu colocar aqui, vocês perceberam que eu fico meio revesca? Porque eu fico olhando para um lado, que eu fico olhando aqui para o lado. Vou fazer assim, porque daí eu fico olhando para frente para vocês, mudando. A conduta deve estar na linha de desdobramento causal para ensejar o resultado. No caso lá do supermercado, por exemplo, a morte do sujeito, a morte da moça lá, precisa necessariamente estar relacionada, que é o resultado morte, precisa necessariamente estar relacionado ao quê? A conduta do sujeito. No caso, vamos lá, fazendo uma análise. Vocês acham que o fato do sujeito ter agido daquela forma, eu consigo adentrar nesse requisito? Ele não ter se negado a usar a máscara,
além de ter se negado a usar a máscara, entrado em luta corporal com segurança. Eu consigo colocar ele dentro do mesmo desdobramento causal do resultado morte? Não. Acho que o fato dele deixar de utilizar a máscara, não. Mas o fato dele ter entrado em luta corporal com o segurança pode ter sido, sim, um estopim para que aquilo acontecesse. E foi. Certo. Quem mais, gente? Quem mais? Ninguém mais? Eu acho que não. Você acha que não, André? Então tá. E, por fim, né? Se vocês forem pensar que se eu não tiver essa ligação, eu não posso imputar o resultado, por exemplo, uma figura. Você acha que todo crime de overdose eu posso imputar a morte, o estado de morte ao vendedor da droga? O que vocês acham? Não consegui ouvir a eu acho pergunta, que não. desculpa. Não. Quando... Travou tudo aqui também, professor. Não deu para ouvir, não. Tá, vamos lá. Uma overdose, tá? Em decorrência do uso de drogas. Vocês acreditam que uma overdose pode ser imputada ao traficante? Acho que não. Eu acho que não. Não, porque ele não está dentro do desdobramento causal da conduta diretamente ligado ao resultado. Não é verdade? O sujeito que possui autonomia, ele vai ter autonomia para agir da forma que ele quiser. Então, eu não posso imputar ao traficante, né? No entanto, quando a gente fala desse desdobramento causal da conduta e a gente não consegue retirar a conduta do sujeito sem que haja um resultado, eu também entro nessa situação de existência da imputação para esse sujeito, porque ocorreria o tiro dentro do mercado se ele não tivesse entrado em luta corporal com segurança? Não. Não ocorreria. Então, eu consigo imputar ele porque ele estaria dentro dessa mesma linha de desdobramento causal. É assim que a gente faz, tá, gente? Quando a gente faz a linha de desdobramento causal, você vai retirando as condutas. Mas se você retirar as condutas e ainda ocorre o resultado, é porque ainda está nessa linha de desdobramento causal e está diretamente ligado ao resultado, ok? E, por fim, o C é que o agente tem que atuar fora do sentido de proteção da norma. O que seria o agente tem que atuar fora do sentido de proteção da norma? Primeiro, para saber o que é, eu preciso saber o que é o sentido de proteção da norma, para só então eu entender o que é agir fora do sentido de proteção da norma. Para vocês conseguirem ter uma noção do que é estar dentro de uma proteção, no sentido de proteção da norma, a gente tem a noção de que estar no sentido de proteção da norma é agir de acordo com aquele padrão social adequado, esperado, desempenhado diretamente o seu papel social. Então, sempre que a gente fala da situação de uma proteção da norma, a partir do momento que o sujeito age dentro de uma sociedade, desempenhando o seu papel esperado, de acordo com aquilo que a norma garante a ele, ali ele estaria realizando aquilo que a gente chama de um risco permitido. E se ele tem um risco permitido, ele não estaria realizando, não se conseguiria realizar uma imputação objetiva dentro da conduta dele, tá? Acontece que a imputação objetiva, gente, na maioria dos casos, era utilizada para imputar crimes para grandes empresas em crimes ambientais e crimes de lavagem de dinheiro. No entanto, a nossa jurisprudência tem sido adotada da imputação objetiva na imputação de crimes de homicídio de forma que deveria ser subjetivo e não foi subjetivo. Por quê? Porque pela teoria finalista da ação, nós temos a possibilidade de análise do dolo e da culpa
antes da existência do resultado, né? E se esse resultado que ocorreu ou não. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no início das nossas aulas, eu falei para vocês de direito penal do fato, direito penal do autor. Lembram-se? Quando nós conversamos sobre direito penal do fato, direito penal do autor? Sim. E nós vivemos hoje uma situação de, até por uma questão da nossa cultura retributiva, de imputar determinadas situações e acreditar que só é possível a existência de justiça quando eu tenho um sujeito que tem a pena, que tem a aplicação dessa pena para ele. Então, a gente tem essa noção e é algo que vem ocorrendo dentro do nosso ordenamento. Acontece que alguns crimes, que são crimes que trazem uma publicidade maior, como a gente pode falar, um clamor público dentro de determinada sociedade, eles acabam realizando aquilo que a gente chama de direito penal do autor. E o sujeito ele acaba sendo penalizado não pelas condutas e a vontade da conduta que ele teve, e sim pelo fato dele ter agido daquela forma e por ele não ter uma conduta permitida socialmente. Então, quando a gente fala dessa proteção da norma, no sentido da proteção da norma, é justamente isso, você conseguir seguir esse padrão social e, seguindo esse padrão social, você não vai estar criando um risco proibido. Por quê? Porque você está dentro da margem de proteção, criando aquilo que a gente chama de risco permitido, que é aquela condição que pode existir um resultado morte, no entanto, a sua conduta não contribuiu para isso de forma legítima e de forma ilegal, né? Então, eu tenho essa possibilidade. Então, se o sujeito não criar o risco proibido, não tiver a sua conduta ligada no desdobramento causal da ocorrência do resultado, e o sujeito estiver agindo fora daqueles padrões adequados de sociedade, o que eles têm feito? A jurisprudência adotado para crimes de homicídio, que tecnicamente deveria sofrer a imputação subjetiva, porque é a regra, criando a possibilidade de aplicação da imputação objetiva dentro do direito penal para esses crimes, ok? Ah, professor, mas por que eu posso colocar para crimes de lavagem de dinheiro, eu não posso colocar para crimes relacionados a homicídio? Porque alguns fatos, algumas situações, por exemplo, eu não tenho como fazer uma reprovabilidade de uma empresa, né? Porque eu não admito uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. E é algo que a doutrina até hoje discute e ainda não chegou a um parâmetro adequado, se há ou não a possibilidade de imputar criminalmente uma conduta à pessoa jurídica, né? Porque quem realiza a conduta não é a pessoa jurídica, e sim as pessoas que são dirigentes dessa pessoa jurídica ali e que estão ali na direção. Então, em regra, a imputação subjetiva é a que existe, tá? Por quê? Porque quando se faz essa análise de imputação, você faz uma análise subjetiva por lado dos elementos subjetivos e se analisa o dolo e a culpa do sujeito na conduta, verifica-se se há essa possibilidade dele ter agido com dolo ou com a culpa, ou por forma da teoria da imputação objetiva, quando eu tenho casos de empresas que cometem crime de corrupção, empresas que cometem crime de lavagem, na verdade, corrupção não, corrupção é meio para o crime de lavagem de dinheiro, tá? Crimes de evasão de divisas, crimes ambientais, que são pessoas jurídicas que acabam realizando. E assim eu aplicava a teoria com esses requisitos, mas nesses crimes especificamente, no entanto, a gente não tem, a gente tem visto a jurisprudência adotar isso em decorrência da influência do direito penal do autor, tá? É o direito penal do autor influenciando a realização e a colocação da teoria da imputação objetiva aqui, ok? Alguém entendeu ou não? Ficaram na dúvida com alguma coisa? Gente, cadê? O Gustavo saiu daí.
Gente, eu tô sentindo um Tô cheiro aqui. de janta aqui. Tem uma mulher que faz uma janta todo dia esse horário que não tá fácil, não. Alguém ficou com dúvida de alguma coisa? Então, vamos ver como que o promotor adotou. Eu peguei a denúncia, eu vou abrir a denúncia aqui e vou colocar a denúncia para a gente verificar como que o promotor adotou a denúncia da imputação objetiva dentro do crime, porque ele só adotou na hora que ele foi colocar o crime de homicídio, tá? Porque o resultado do homicídio não foi diretamente por uma conduta dele, porque ele não atirou, ele não fez nada, né? Então, como que o promotor entendeu a possibilidade, ok? Certo? Professora, Oi, Gilmar. seria possível você citar algum exemplo do segundo requisito, a letra B? Da letra B, a do traficante. O traficante que vende droga, ele não pode imputar a ele o crime de homicídio por overdose da pessoa que compra a droga dele. Por quê? Porque a conduta dele vender droga faz parte da própria atividade dele. E isso não leva ele à imputação de um homicídio, que é outra conduta. Ele pode ser imputado, no caso, o tipo penal de tráfico, mas não o tipo de homicídio, porque uma das pessoas que comprou a droga dele morreu de overdose. Tá? Então, eu não posso, quando eu falo do resultado, o resultado morte, ele só vai ser imputado para o sujeito se a conduta dele está dentro dessa linha de desdobramento e está diretamente ligada a isso. Senão, eu não consigo relacionar e imputar o resultado a ele. Ok? Gilmar? Perfeito. Tá Perfeito. bom? Obrigado. Eu vou pegar Gilmar, eu vou pegar a denúncia e na denúncia a gente pode fazer. Quem aqui já viu uma denúncia? Assim, em mãos, assim, a peça processual. Eu vi online. Em mãos, não. Não, mas é online mesmo, né? Sim. Tá? Vi muitos. Só para vocês entenderem, um processo ordinário penal, ele começa, né, com alguém que represente ou alguém que faz a notícia crimes e a abertura do inquérito policial, tá? Depois do inquérito policial, eu tenho o delegado fazendo uma portaria, tá bom? Para que vocês entendam. Nessa portaria, ele vai dizer se ele está indiciando ou não o sujeito pela prática de determinada conduta que foi analisada aqui nesse inquérito policial. Depois que ele sai essa portaria, a portaria vai para o MP, que é o Ministério Público. Professora, Oi. até então ele é noticiado, ele não é réu. Ele é noticiado, tá? Ele só vira réu quando o juiz recebe a denúncia. O MP, ao analisar a situação, ele pode arquivar, porque ele acha que não houve uma conduta criminosa ali, e manda para o juiz pedindo o arquivamento, ou ele pode fazer aquilo que a gente chama de denúncia. Se ele fizer a denúncia, tá? Então, ele denunciou. A denúncia vai para o juiz. E o juiz que recebe essa denúncia diz se ele vai receber ou ele vai mandar para o MP pedir mais diligência, porque na convicção dele não está certo a autoria e a materialidade do crime, tá? Não há indício de autoria e materialidade do crime. Ou ele vai citar o réu para que ele venha ao processo e aí sim, ele recebendo a denúncia, o primeiro passo dele é ele citar o réu para que ele venha ao processo realizar aquilo que a gente chama de defesa preliminar ou resposta à acusação, ok? Esse é o primeiro passo. Então, onde nós estamos? Aqui. Nós estamos aqui, ó. O MP denunciou, tá? Essa peça que eu vou mostrar para vocês... Resposta à acusação são sinônimos? São sinônimos, tá? Essa peça que eu vou mostrar para vocês, o MP denunciou. A gente não sabe ainda se o juiz vai receber essa denúncia e seguir para citar o réu ou se ele vai pedir mais diligências, tá bom? Para que vocês tenham essa noção.
Deixa eu achar aqui, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou compartilhar a denúncia novamente aqui, porque ela está aqui. Ué? Eu tinha certeza que estava aqui. Calma aí, gente. Aqui. Ó, gente, eu nem tirei o nome porque o processo estava público até então, tá? Então, por isso que eu acabei nem tirando o nome. Então, vamos lá. Ele foi denunciado por 3 crimes. Ele foi denunciado por um fato. Qual é o fato? O fato de infringir uma conduta, que é uma determinação do poder público, destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa. Lembre-se o famigerado artigo 268, que eu falei para vocês que eu nunca vi tanta aplicabilidade do artigo 268. Ele foi denunciado por isso. Ele também foi denunciado por lesão corporal, tá? Porque ele entrou em vias de fato com o sujeito, então ele foi denunciado por lesão corporal. E, por fim, no fato 3, ele foi denunciado por homicídio doloso, ou seja, ele agiu com dolo para matar, e por isso ele foi denunciado com homicídio doloso. O único fato que houve aplicabilidade da imputação objetiva do resultado, né, da teoria da imputação objetiva, foi o fato 3, que é o fato do homicídio, tá? Por quê? Porque lesão corporal ele cometeu quando ele partiu por uma via de fato para o sujeito só se defendeu, então ele praticou a lesão corporal, ele foi na prática da lesão corporal, e o artigo 268, que é o primeiro, ele também praticou a partir do momento em que ele não realizou as recomendações dos decretos que tinham ali no momento, tá? Então, só para... Segurança ou do cara sem a Estou máscara? falando do senhor que entrou no mercado. Ah, tá, beleza. Pasmem, o segurança nem foi denunciado, tá, gente? Nem por homicídio culposo. Imputaram no senhor, nesse Danir Garbosa aqui, somente a ele todas as condutas, inclusive homicídio. Fato é que eu verifico, houve homicídio? Houve. Então, eu tenho resultado. E para ligar a isso, como foi um crime de clamor público, em decorrência de uma baita de uma ignorância, né? Deve ter pego ele num dia ruim, que quis ser ignorante e acabou perdendo a cabeça. O que aconteceu? Teve um crime de homicídio imputado a ele por forma da aplicabilidade da teoria da imputação objetiva, tá? Ó, essa primeira parte aqui, ó, é o endereçamento que a gente tem em toda a petição, tá? Inclusive, dentro da denúncia eu tenho um endereçamento, sempre o promotor vai fazer um endereçamento. Aqui é a qualificação das partes, tá? Então, eu qualifico como o Ministério Público é o órgão responsável e legitimado para fazer essa denúncia, ele vem com a qualificação dele, ele traz o número do inquérito policial e depois ele já traz a denúncia contra a pessoa e a qualificação dela, né? Que é o senhor Danir, que é o senhor que entrou dentro do mercado, tá? E, posteriormente, ele vem com a descrição dos fatos. Gente, toda denúncia tem que ter descrição fática especificadíssima. Por quê? Porque senão, lá na resposta à acusação, eu posso alegar a denúncia genérica e inépcia da denúncia, fazendo com que o promotor tenha que fazer na verdade, uma emenda da denúncia para o juiz aceitar. É como se fosse uma inépcia da petição inicial, tá? Então, se ele não trouxer a especificação certinha, o que acontece? Eu preciso da inépcia da denúncia, tá bom? Pessoal, tá acabando aqui, falta menos de 1 minuto e vai cair. Vamos lá para o segundo link e aí eu volto aqui, pode ser? Beleza. Então, já estou passando para vocês ali. É. Tá trabalhando, amor? Tá trabalhando?
Ah, vai dar muito trabalho fazer comida, né? Vou sair daqui já é 8 horas.